Pronto, começou a gravar. Então, gente, vamos lá, o nosso sétimo encontro, né? Hoje nós vamos falar sobre clima organizacional. E antes de entrar especificamente nos quesitos que compõem o clima organizacional, eu quero trazer aqui a reflexão sobre o desempenho. Porque existem tantos livros, tantas teorias que afirmam sobre a gestão, sobre a liderança e como tornar essa gestão eficaz. E eu quero trazer aqui hoje uma pesquisa que foi realizada por uma consultoria americana. Um dos cientistas que conduziram essa pesquisa, ele era da Universidade de Harvard. Então, o Daniel Goleman divulgou o resultado dessa pesquisa aqui no Brasil, nesse livro. Depois eu vou mostrar para vocês direitinho. É um livro que traz os melhores artigos da Harvard Business, e ele fala especificamente de gerenciamento de pessoas. Então, essa pesquisa que nós vamos falar hoje, nós podemos encontrar ela completa aqui nesse artigo do Daniel Goleman, nesse livro. E o que essa pesquisa nos traz? Essa pesquisa nos traz os fatores essenciais que um gestor, o que ele precisa dominar para ele conseguir alavancar os resultados da equipe de maneira rápida, né? Então, a curto prazo. E se ele consegue esse resultado, fatalmente ele vai promover o melhor desempenho possível da equipe que ele vai direcionar. E o interessante disso é que é independente do ramo de atividade, independente da natureza que essa equipe exerça, da função que essa equipe exerça, essas competências que nós vamos falar aqui, elas são adequadas para qualquer ramo de atividade. Elas são adequadas para equipes de qualquer tamanho. Então, equipes pequenas, equipes médias, equipes grandes. Então, é um método muito eficaz, é um método que funciona. Então, nós vamos entender passo a passo como aplicar isso e como desenvolver isso aqui no nosso dia a dia. Então, para começar, eles questionaram sobre o que fazem os gestores de alto desempenho. Então, liderança eficaz, CEOs que conseguem grandes resultados, gestores de alto desempenho, o que eles têm de diferente dos outros gestores? E como base inicial desse trabalho, eles têm um banco de dados com 20 mil executivos de alta performance que estão espalhados pelas maiores empresas do mundo. Então, ou seja, eles analisaram esse banco de dados e, a partir desse banco de dados, eles selecionaram os melhores executivos, melhores nos quesitos de resultado. Então, são aqueles executivos que recebem as premiações anuais, são aqueles executivos que estão ali nas primeiras linhas de superação de meta do ano. Então, são os executivos que têm mais visibilidade quando analisam os resultados ao longo do ano, né, desses executivos. E, especificamente, eles entrevistaram e investigaram o dia a dia, fizeram um inventário com 3.871 dos melhores executivos desse banco de dados. Então, assim, não são somente executivos americanos. Então, aqui nós encontramos pessoas do mundo inteiro que compuseram essa análise, esse resultado que nós vamos entender aqui. Então, o que esses executivos fazem? Eles elaboram estratégias, eles motivam as pessoas, eles criam uma missão, né, para essa equipe, e com tudo isso eles conseguem construir uma cultura. E essa cultura é o lema da equipe, né?
Então, motivar, o que é motivar? É dar motivo para as pessoas, dar motivo para fazer. Então, não é fazer só por fazer, é dar um motivo para que essas pessoas saibam o porquê elas fazem o que fazem. Então, essa é uma habilidade. Nós vamos ver hoje a competência que é necessária, que competências nós precisamos ter para conseguir chegar nesse nível de excelência na nossa gestão. Quando fala de criar uma missão, isso aqui tem a ver com propósito. Então, é muito mais do que o motivo para fazer. Então, eu me lembro que nós falamos disso na nossa aula ao vivo, quando nós falamos da cooperação espontânea, que cooperar, quando nós conseguimos avançar nos níveis de maturidade profissional, né, nesses níveis de desenvolvimento humano, a cooperação, ela se torna uma necessidade. E nós até falamos que algumas literaturas trazem essa necessidade como algo assim meio espiritualizado, algo que está acima do comum, são pessoas que estão acima da média, né, da média do mercado. Então, essa missão tem a ver com isso, tem a ver com essa necessidade de cooperar espontaneamente. Por quê? Porque a pessoa tem um propósito, sabe? Não é só ela estar motivada, ela, além de ter um motivo para fazer, ela encontra um entendimento que é maior do que a própria execução. Então, é uma missão, é um propósito. Ela contribui não porque ela é boa no que faz. Ela tem um propósito em fazer aquilo acontecer, porque tem algo maior do que ela. Né? Essa cooperação, essa missão é maior do que simplesmente a natureza da função que ela executa. E esses 4 pontos, né, eles direcionam para uma cultura organizacional. Até existe uma máxima aí na administração que diz o seguinte, que a cultura organizacional, ela almoça, janta e lancha as estratégias de todas as organizações. Então, ou seja, eu tenho uma estratégia que pode ser a melhor, sabe? Eu contratei um trabalho de team coaching, eu fiz ali o executive, consegui até fazer constelação executiva na minha empresa, né? Eu desenhei uma estratégia, eu mapeei os processos, eu consegui fazer análise de clima, análise organizacional, e algumas empresas de consultoria cobram caro para desempenhar esse papel, para fazer essa análise, para te entregar um mapa, para te entregar um passo a passo, um plano de ação. E por mais lindo que esse plano de ação seja, por mais perfeito e redondo que ele esteja, se a cultura organizacional não sustentar essa estratégia, ela vai ser eliminada. Ela não vai ter efeito, ela vai sumir, porque a cultura organizacional simplesmente engole as estratégias. Ela engole as estratégias. Então, hoje nós vamos entender os pilares e quais são os itens para que essa cultura organizacional esteja alinhada de maneira a gerar resultado rápido na minha equipe, né? E isso tudo embasado por essa pesquisa que eu falei para vocês, que está divulgado aí na Harvard Business Review, né? Na revista são os 10 artigos, né, que foi divulgado pela Universidade de Harvard. Então, o que eles fazem, a gente já sabe. Um gestor de alto desempenho, um gestor que consegue alavancar o resultado da equipe, ele faz essas 4 coisas. Elabora estratégias, ele motiva, ele cria uma missão e ele constrói uma cultura. Agora a gente precisa entender como. Eles fazem isso, ok. Se eu
comprar um livro, se eu pesquisar, se eu estudar essa pesquisa que foi realizada, ok, eu sei o que eles fazem. E agora eu preciso saber como eu coloco isso no meu dia a dia para eu conseguir também ter esses resultados extraordinários, para eu conseguir motivar, para eu conseguir criar uma missão e construir uma cultura junto com a minha equipe, para fazer a minha equipe gerar resultado. E o que eu deveria fazer, na verdade, antes de pensar nesses 4 pontos, que eu devo fazer é antes entender se a minha equipe está madura para eu dar esse passo. Então, ou seja, eu tenho que fazer uma análise, e essa análise ela não tem que ser coletiva. Eu preciso fazer essa análise de maneira individual e coletiva. Então, imagina que eu tenho na minha equipe 10 pessoas. Um exemplo. Dessas 10 pessoas, 5 são pessoas experientes, são pessoas que estão maduras nas visões de longo prazo, elas estão entendendo o propósito, missão, visão da empresa, elas concordam com isso, elas se sentem bem no que fazem e querem crescer, né? Naquela visão de crescimento que nós falamos também nas nossas aulas anteriores, que eu não estou competindo com as outras pessoas, a minha competição é comigo mesmo, então eu quero ser melhor a cada dia. Eu não quero ser melhor porque o fulano vendeu mais, ou porque o Beltrano tem melhor nota de atendimento, ou porque fulano de tal teve uma avaliação de desempenho melhor que a minha. Não. O meu nível de maturidade me faz entender que eu posso crescer e me desenvolver e ser melhor a cada dia. Então, eu faço essa análise na minha equipe e eu entendo se essa equipe está madura para eu chegar nesse passo de alto desempenho, que hoje é um tema dos grandes congressos de liderança, de gestão, que são aquelas equipes autogerenciáveis. Se vocês colocarem aí na internet, uma equipe autogerenciável é o que está em alta no momento. Porque todo gestor quer uma equipe que caminha sozinha, uma equipe que tenha gestão, uma equipe que consegue funcionar independente da presença do gestor. Mas para eu chegar nesse passo, para eu chegar nesse degrau da escada, eu tenho outros degraus anteriores que eu preciso subir. Então, eu vou subir o primeiro degrau, para depois ir para o segundo, para depois ir para o terceiro, para chegar lá no topo, né? Então, essa equipe, ela precisa passar pelo processo de amadurecimento. E se a equipe não está nesse nível, então eu preciso promover esse crescimento. E para promover esse crescimento, eu só preciso aplicar tudo aquilo que nós já vimos até aqui. Então, aqui nós fechamos a primeira parte da nossa mentoria. Lembra que eu falei para vocês que a gente está dividindo essa mentoria em 2 momentos, né? Essa primeira parte que vai falar dos aspectos muito relacionados ao eu, ao indivíduo, aos membros, aos relacionamentos. E depois eu vou passar para um outro nível que tem a ver com o gerenciamento. São atividades, são ações, são controles que eu preciso ter enquanto gestor para conduzir a minha equipe. Então, agora nós estamos avançando para o próximo nível. Parte 2 da nossa mentoria, a parte avançada, né, da nossa mentoria. Ou seja, a minha equipe ainda não está madura. Poxa, então o que eu tenho que fazer? Eu preciso aplicar tudo aquilo que a gente já viu até aqui. Preciso promover a cooperação espontânea, eu preciso alinhar expectativas, eu preciso de acompanhamento personalizado, né? Eu preciso delegar de maneira eficaz e eficiente, tudo que nós já vimos até aqui. Tem ferramenta para você fazer análise de forças da sua equipe, de criar plano de ação para promover melhorias. Então, tudo isso você já consegue implantar com o conteúdo que nós estudamos até aqui. E se a equipe está
madura, a equipe é experiente, então, ok, vamos para o nível avançado. Qual o nível avançado? É um nível de gerar resultados. É um nível de superação de metas. É um nível de desafios muito maiores do que aqueles que nós vimos até aqui. É um nível de você contribuir de maneira significativa com o resultado financeiro, de contribuir com o resultado comercial, com o resultado do planejamento estratégico da empresa que te contratou, ou da sua própria empresa, né? Se você é o dono, né, do negócio. Então, como eu vou fazer isso? O ponto em que a gente precisa focar para chegar nesse nível, né, de autoliderança, um nível de gestão de alta performance, eu preciso entender o seguinte: embora eu tenha o meu perfil, eu tenha a minha personalidade, eu tenho o meu conjunto de competências que eu adquiri ao longo da vida, eu tenho lá as minhas forças e eu também tenho os meus limites. Eu também tenho os sabotadores, eu tenho tudo aquilo que diz respeito ao meu humano. Eu tenho o meu cognitivo, eu tenho o meu afetivo e o meu comportamento, então eu sou uma pessoa. E essa pessoa, ela está exposta a situações diversas. O dia de hoje foi diferente do dia de ontem, que vai ser diferente do dia de amanhã. Então, ou seja, o tempo inteiro eu tenho situações diferentes. Então, o que é a grande revelação disso tudo aqui? Ela é independente do seu estilo e da sua personalidade, você precisa ter uma habilidade para desenvolver estilos de liderança diferentes. Então, ou seja, por mais que eu tenha o meu estilo controlador ou dominante, eu posso exercer um estilo de liderança diferente do estilo que eu tenho, que foi nato, que foi desenvolvido, que eu recebi como habilidade. Em cada estilo de liderança, eu vou usar esse estilo não conforme a minha estrutura de personalidade e de característica, mas eu vou usar o estilo de liderança conforme o ambiente. Então, ou seja, é como se eu tivesse a habilidade talvez eu não sei a palavra aqui que eu vou usar para entender de maneira profunda isso aqui. Mas é como se eu tivesse a habilidade de negar a mim mesmo. Eu vou negar a mim mesma em prol da equipe, em prol das pessoas, em prol do ambiente, em prol da empresa. E eu vou utilizar um estilo de comportamento, um estilo de liderança adequado para aquela situação. Mesmo que esse não seja o meu estilo predominante, mesmo que esse não seja o meu perfil, mesmo que esse não seja eu naquele momento. Mas é como se eu fosse um jogador. Um exemplo aqui que vai ficar fácil de entender, imagina lá um jogador de golfe. Um jogador de golfe, ele está exposto a situações climáticas. Então, imagina, se no momento da partida, do jogo, se tiver muito vento, ele precisa dar uma tacada diferente para conseguir atingir o alvo. Se tiver chovendo, ele precisa ter uma estratégia diferente. Se tiver muito quente, ele precisa ter uma estratégia diferente para ele conseguir atingir o alvo. Então, o jogador de golfe, ele tem tacos diferentes. Tem tacos maiores, tem menores, tem um material diferente, alguns mais pesados, outros mais leves.
que ele vai utilizar conforme a necessidade, conforme a situação. Então, é como se o estilo de liderança, ele deixa de ser pessoal e passa a se tornar uma ferramenta. Ou seja, não sou eu naquele momento. Eu estou usando uma ferramenta de trabalho. Eu estou usando uma ferramenta de gestão. Eu estou utilizando um recurso que eu tenho. Então, se tiver um clima pesado, eu vou utilizar uma ferramenta adequada para esse clima pesado. Se tiver sol demais, eu vou utilizar uma ferramenta adequada para esse calor, para essa intensidade. Se tiver chuva, eu vou utilizar uma ferramenta adequada para essa situação. Então, nesse momento, eu não olho para a minha pessoa. Eu olho para o ambiente, eu olho para a equipe, eu olho para o meu alvo. E vou utilizar a ferramenta que eu tenho para conseguir atingir aquele resultado. Então, o grande quê da questão é que esses gestores, que são esses 3.800 executivos, que são os executivos de alto nível, que são os executivos que mais atingiram resultados ao longo do estudo dessa pesquisa, quem eles têm de diferente dos outros? Não é a formação acadêmica, não é um MBA, não é a mentoria, não é o mestrado, não é o currículo. Eles têm a habilidade, eles têm a competência de utilizar estilos de liderança diferentes em cada situação de maneira singular. Só que não é somente o estilo de liderança diferente. Sabe, a medida, a intensidade é diferente de acordo com cada situação. Então, tem alguns momentos que eu vou precisar ser muito diretiva. E eu preciso, em alguma situação, ser mais diretiva do que o comum. E em outras situações, eu vou ser diretiva também, mas eu não preciso dessa intensidade tão forte, tão intenso. Eu posso ter um pouco de flexibilidade para dar a direção de maneira mais leve, dependendo da situação. E a grande questão é que ao longo de uma semana, nós utilizamos vários estilos de maneira distinta e de maneira diferente, com intensidade diferente, mas eu nunca paro. É sem descontinuidade, ou seja, eu não vou descuidar mais dessa ferramenta. Então, eu não vou olhar assim, eu sou uma líder com perfil dominante e eu tenho isso de característica, né? A minha habilidade é disso, disso, disso. Não. Nesse momento não existe a Lailma. Existe uma gestora que utiliza ferramentas de liderança para a situação que ela está vivendo naquele momento. E ela continua fazendo isso dia após dia, semana após semana. Então, não é só um período que eu vou utilizar essas ferramentas, não. A partir de agora, eu sou assim. Utilizo a ferramenta de acordo com o que a situação me pede, né? E dentro desse estudo, eles encontraram 6 estilos. Então, se puder padronizar, para ficar mais fácil, são 6 estilos que eu tenho aqui de ferramenta que eu posso utilizar. O primeiro deles é o estilo coercitivo. O que é esse estilo coercitivo? É aquele estilo que a pessoa precisa de obediência imediata. Obediência imediata. Então, o que esses líderes têm como lema? É assim, faça o que eu digo. Não pergunta muito. Estou falando para fazer assim, então é assim que você tem que fazer. E você tem que obedecer de maneira imediata. Alguns momentos, eu preciso ser assim. Isso não significa que eu estou abrindo mão do meu perfil relacional. Não significa que eu estou deixando de ser eu mesma. Porque é uma ferramenta. Eu preciso disso para gerar o resultado. Eu preciso disso para conseguir conduzir a minha equipe. Então, tem momento que eu vou precisar ser muito coercitiva. E tem momento que eu não vou precisar ser tanto.
Mas é importante entender que se eu precisar utilizar esse recurso, eu preciso ter disposição, eu preciso ter habilidade para utilizar esse tipo de liderança, né? O estilo coercitivo, ele gera mudança de comportamento de forma rápida. Então, ou seja, como se fosse um susto. Né? A pessoa acorda e fala, eita ferro, eu tenho que fazer assim. Então, você consegue colocar as pessoas na direção correta. Então, esse é um excelente recurso quando precisa de mudança, quando precisa de alteração de qualquer coisa dentro da organização. Mudança de processo, mudança de postura, mudança de comportamento. Então, eu posso utilizar esse recurso, esse estilo de liderança. O segundo estilo de liderança é o estilo visionário. Esse é um excelente recurso, porque eles mobilizam as pessoas para uma visão futura. Então, tem momentos que eu preciso trazer uma mudança no resultado da empresa. Imagina, sei lá, talvez uma empresa que esteja com dificuldade de vender algum negócio ou serviço. E as vendas estão em queda. Eu tenho pessoas preparadas, eu tenho pessoas treinadas, mas eu preciso vender mais. E como motivar essas pessoas para elas venderem mais? Então, talvez eu possa trazer uma visão futurista, no sentido de uma percepção diferente, construída em equipe. Então, quem tem aquele perfil experimental, que nós falamos lá na aula, né, na aula de estilos comportamentais, é uma visão mais experimental, são pessoas que têm ideias, são pessoas criativas, né? São pessoas que conseguem mobilizar os outros por uma linha de raciocínio que ainda não existe. Então, é uma coisa mais ou menos assim. Vamos imaginar uma pizzaria. E nessa pizzaria eles querem vender mais pizza. E aí o gestor convida todos os vendedores, os atendentes a proporcionarem uma experiência diferente com o cliente. E aí o discurso dele é mais ou menos assim, fala, gente, não se trata só de comer pizza, sabe? Eu quero que essa pessoa viva uma experiência junto com os amigos, junto com a família, que ela nunca mais vai esquecer. Então, não é apenas comer pizza, eu estou vendendo para essas pessoas muito mais do que uma pizza. Entende? Esse é um estilo de liderança visionário. Então, ou seja, eu estou influenciando as pessoas a pensarem em algo futurista, com um propósito, com uma mobilização, com uma visão. E as pessoas se motivam por essa visão e as pessoas contribuem, caminham juntas por essa visão. Então, o lema dessa liderança é assim, vem comigo, vamos junto, eu quero fazer isso, imagina só, se pudesse ser assim, como seria? Então, a pessoa desperta criatividade, desperta esse estilo de visão futura, né? Caminhando junto, mobilizando essas pessoas em torno dessa visão. O terceiro estilo de liderança, ele traz a afetividade. Então, a afetividade é a ligação emocional, é a harmonia, é esse clima de relacionamento. Isso aqui não é exclusivo para as pessoas que têm essa característica como perfil predominante. Ou seja, mesmo que eu tenha uma pessoa com uma característica mais analítica ou mais racional, tem hora que a pessoa precisa gerar essa ligação emocional. Então, esses líderes, eles falam das pessoas em primeiro lugar. Então, assim, não se trata só de um sistema, não se trata de um processo, não se trata de um treinamento. Se trata de como as pessoas serão a partir daquele momento. Então, o foco é o relacionamento interpessoal, o foco é o outro. Ele quer gerar uma experiência positiva pensando na ligação emocional, pensando na harmonia. Tem momentos que a gente precisa disso. E tem momentos que eu não preciso disso. Né? Então, essa habilidade é o grande lance aí dessa questão. O estilo de liderança democrático, ele traz como premissa o consenso, a participação.
Então, se a gente pesquisa na etimologia da palavra, democrático vem de deixar fazer. Então, em alguns momentos, quando eu preciso trazer engajamento, quando eu preciso trazer um pouco mais de participação, de criatividade do meu grupo, é importante eu trazer essa democracia, eu trazer esse consenso. Mas isso não pode ser o meu estilo predominante de liderança. Aliás, nenhum desses estilos que eu estou citando aqui, ele não pode ser exclusivo, único. Né? Eu preciso usar conforme a minha necessidade. Então, tem momentos que eu vou pedir opinião da minha equipe. Tem momentos que eu vou perguntar se essa equipe concorda ou não com determinada coisa. Mas tem momentos que eu não posso fazer isso. Né? Então, isso não pode ser um estilo predominante de liderança. Ele tem que ser um recurso que eu vou utilizar conforme a necessidade. O estilo de liderança modelador, ele traz muito aquela percepção do monge o executivo. Não sei se vocês conhecem, eu acredito que sim. Mas é como se eu me tornasse o exemplo. E esse estilo de liderança, ele é excelente quando eu quero aumentar o nível de qualidade. Por quê? Porque eu me torno o espelho da minha equipe. E se eu faço de maneira excelente, eu exijo que a minha equipe, no mínimo, faça como eu faço. E se a minha equipe não faz, eu ensino a equipe a fazer, porque eu sou o modelo. Por isso vem o nome, modeladores, porque o próprio líder, ele se torna um modelo para essa equipe seguir. Ele se torna um exemplo para essa equipe seguir. Tem momentos que eu preciso disso e tem momentos que eu não preciso disso. Então, esse estilo de liderança, ele não pode ser exclusivo, né? O treinador, o estilo de liderança treinador, que na atualidade, eu podia até ter trocado o nome aqui, na atualidade é o líder coach. Esse líder coach, ele tem a habilidade de desenvolver pessoas para o futuro. Então, é o treinamento mesmo, é a capacitação. São pessoas que não estão preparadas para determinada situação e esse líder tem a habilidade de preparar essa pessoa para determinada situação. É um excelente estilo de liderança. Porém, ele não pode ser exclusivo. Tem momentos que eu preciso preparar a pessoa e tem momentos que eu preciso soltar a pessoa para que ela exerça aquilo que ela foi preparada para fazer. Ela tem que jogar o jogo que ela treinou para jogar, né? Então, esse desenvolvimento para o futuro, ele é excelente nesse estilo de liderança. Agora, a grande questão é que, como cada um de nós temos o nosso perfil, nós temos a nossa personalidade, né? Nós temos o nosso estilo característico, e de que maneira eu posso desenvolver as competências para eu conseguir exercitar esse papel? Ora, eu vou ser coercitiva, ora eu vou ser visionária, ora afetiva, ora democrática, ora modeladora, ora eu vou treinar a equipe. Tá, como eu vou conseguir desenvolver essas competências para eu conseguir ter a mão mesmo, de saber como me comportar, para trazer esse estilo de liderança diferente em cada situação. E não só diferente em cada situação, mas eu continuar como se fosse um ciclo, eu continuo exercendo esse papel, né? Eu continuo aplicando essas técnicas e essas ferramentas. E aqui nós vamos entender um pouco mais dessa composição da equipe e depois nós vamos entrar nas competências essenciais. Gente, vocês estão me ouvindo? Me dá um feedback aí. Vou dar um ok. Estão ouvindo? Oh, Perfeito, perfeito. Então, o que eu preciso entender aqui? O funcionamento da equipe, existe uma linha da psicologia que fala das dinâmicas dos grupos. E esse estudo, ele está dentro do nosso conteúdo, tá? O que a gente está estudando até aqui é essa linha de raciocínio da psicologia que trata desse relacionamento em grupo.
E nós já vimos que cada pessoa é um universo particular. Cada pessoa, ela se comporta de uma maneira porque ela tem dentro dela informações, conhecimentos, ela tem sentimentos, emoções, sensações, e ela junta tudo isso, e a partir da percepção que ela tem, ela toma uma decisão de se comportar de uma maneira. Lembra que nós falamos até o seguinte, que o nosso sistema é um sistema vivo, ele aprende todos os dias, ele analisa as informações, ele busca informações e ele é uma fonte de dados que alimenta o nosso comportamento. Então, nosso comportamento é apenas uma consequência de algo que já aconteceu aqui dentro, né? Então, aqui dentro aconteceu uma análise, uma perspectiva, um sentimento, e a partir disso eu me comporto, eu tomo uma decisão, eu faço algo que é a melhor alternativa que eu poderia para aquele momento. Se eu decidi em fazer algo, é porque de todas as alternativas que eu pensei, a melhor escolha naquele momento foi essa. E aí eu me comportei daquela maneira, né? Cada pessoa exerce liderança. Por quê? Porque nós temos um neurônio que é chamado lá na neurociência de neurônio espelho. O que é esse neurônio espelho? É por causa dele que nós temos a necessidade de nos relacionarmos. Então, ou seja, o ser humano ele não foi feito para viver só. Nós não somos criaturas solitárias. Nós somos criados para viver em parceria, em comunidade, em conjunto. Nós não fomos criados para viver sozinhos. E por isso nós temos esse neurônio espelho, que é por esse neurônio espelho que eu tenho essa habilidade de me aproximar e de me relacionar com as pessoas. Então, funciona mais ou menos assim. Eu observo, e a partir do que eu observo, eu levanto informações no meu cognitivo, eu aprendo, eu crio afetividade, sentimentos, sensações, emoções, e eu transmito isso. Eu transmito, simples assim, eu me comporto. Essa transmissão pode ser pela fala, pela comunicação, que normalmente é o maior recurso que a gente tem à disposição, à nossa disposição, que é o poder da palavra, a comunicação. Ou eu posso transmitir através da minha expressão corporal. Então, são as expressões faciais, é a postura, né? É a forma como eu me comporto quando eu não falo nada, né? Que é a conversa não verbal. Ou seja, só o fato de transmitir isso que está aqui dentro, a outra pessoa que está do meu lado, que tem o neurônio espelho, ela observa e aquilo é fonte de informação para ela, e aquilo vai fazer parte do processo decisório dela, e ela vai se comportar tendo como base o que ela percebeu, o que ela viu. Então, ou seja, um estudo que foi feito em um laboratório foi incrível. Acho que vocês, não sei se alguém já viu esse vídeo, mas se viu, vocês comentem aí comigo. Então, eles colocaram na recepção de uma clínica várias pessoas sentadas esperando o atendimento. E à medida que elas ficavam ali esperando o atendimento, tocavam um sino. Fazia um barulho, um sino tocava. E aí, na hora que tocava o sino, uma pessoa levantava, ficava de pé, né, levantava e depois sentava. Beleza. As outras pessoas que estavam do lado, não sabiam de nada, olhava e achava estranho, falava, nossa,
por que que fulano está levantando, tocou o sino, não sei o que está acontecendo, não entendo o que está acontecendo. E pronto, ninguém falou nada, ninguém falou nada. E aí, daqui a pouco, toca o sino de novo. Na hora que tocou o sino de novo, a pessoa levantou, sentou. Aí o outro que estava do lado ficou desconfortável, falou assim, eita fé, e agora? Será que eu tenho que levantar? Será que eu não tenho? E a pessoa fica assim, querendo levantar e senta. E aí, daqui a pouco, tocou o sino, a pessoa levantou de novo e sentou. Isso se repetiu várias vezes. No fim do experimento, todas as pessoas que estavam naquela recepção levantavam quando o sino tocava. Ninguém falou nada, ninguém explicou nada. Não tinha ordem, não tinha papel escrito em lugar nenhum, não tinha nada. Simplesmente as pessoas copiaram o comportamento dos outros que estavam ali, sem questionar. E chega um momento que elas copiam sem questionar. Esse é o poder da autoridade. Uma autoridade, quando nos é submetida, e essa autoridade tem um respeito, tem uma credibilidade, e ela se torna uma autoridade. O que aquela pessoa fala, o nosso nível de julgamento é tão pequeno a ponto de eu não questionar, eu simplesmente aceito, copio aquilo. Então, esse é um processo de aprendizagem, que lá na PNL, na programação neurolinguística, chama modelagem. Modelagem. Não me lembro agora se foi Erik Erikson, acho que foi Erikson. Ele teve paralisia infantil e os pais tiveram um filho para utilizar das células, eu não sei se foi das células tronco, para ajudar o outro filho a voltar a andar. E esse que estava com paralisia infantil, ele ficava deitado. Ele não se movimentava, ele não levantava, ele só ficava deitado. E ele observava o bebê, irmão, que tinha nascido. E o bebê vinha se arrastando pelo chão, se arrastava, arrastava, e depois ele começou a engatear, depois ele começou a ficar de pé, depois ele começou a andar. E esse homem que estava com paralisia, ele copiou os movimentos do irmão bebê. E ele voltou a andar, sem precisar de cirurgia, sem precisar de nada. Porque é um processo de aprendizagem, isso é humano. Nós ensinamos os nossos filhos pelo que a gente faz. O exemplo, a modelagem. O estilo de liderança modelador. Ensina, modifica e ajuda as pessoas, influencia as pessoas a tomarem decisões a partir da nossa comunicação, a partir do nosso comportamento. Ou seja, esse é um comportamento humano. Isso é um funcionamento humano. E por conta desse funcionamento, nós somos influenciados o tempo inteiro. E essa influência, ela gera um contágio, que nós chamamos de contágio emocional na aula passada. E existe um livro publicado, uma teoria científica, um estudo científico, que traz essa abordagem, que é o contágio social, que fala dessa maneira de influência que nós humanos vivemos e exercitamos. Então, ou seja, dentro do meu prisma, imagina aí que esse círculo é a minha equipe. O círculo aqui é a minha equipe. E dentro da minha equipe eu tenho várias pessoas que são indivíduos. Mas esses não são indivíduos isolados. Eles são indivíduos que estão vinculados uns aos outros. Alguns com maior intensidade, outros com menor intensidade. Ou seja, aqueles que são amigos, que vivem juntos, que conversam muito, que saem juntos, que um frequenta a casa do outro, eles influenciam um ao outro. Mas aquele outro que é mais distante, que conversa de vez em quando, que só se vê na hora da reunião, que não são tão amigos assim, eles também influenciam uns aos outros, por mais que eles não se comuniquem verbalmente, mas todos influenciam todos.
Então, ou seja, a minha equipe, ela está composta por membros, vários membros. Mas a minha equipe não é a soma das competências dos membros que ela possui. A minha equipe, ela se transforma à medida que eu tenho uma pessoa diferente, uma pessoa nova. Tanto é que as grandes empresas, quando trocam os gestores, muitas vezes muda tudo, muda a estrutura inteira, muda o comportamento das pessoas e muitas vezes não mudou nada, mudou uma pessoa. Ou aquelas equipes que contratam um novo membro. Então, abre um processo seletivo, nós vamos falar de processo seletivo no módulo 5. Abre um processo seletivo e eu contrato uma pessoa que tem uma experiência diferente, um comportamento diferente, e essa pessoa influencia a minha equipe inteira. Ou seja, a minha equipe não é a mesma se eu tenho uma pessoa diferente. Então, se eu tenho uma pessoa que passa por um processo de desenvolvimento, essa uma pessoa que teve um amadurecimento profissional, que teve um amadurecimento pessoal, ela influencia e modifica a minha equipe inteira. Então, ou seja, a minha equipe é o resultado das conexões entre os membros. E eu faço gestão sobre isso. E o que é essa conexão? Essa conexão é o clima organizacional. O que é a minha equipe? A minha equipe é o clima que ela cria. Então, se a minha equipe cria um clima tenso, um clima competitivo, um clima disfuncional, na verdade não é o clima. Aquilo não é o clima por si só. Aquilo ali são as pessoas, aquilo é a minha equipe. Se eu trabalho com uma equipe imatura, eu faço parte disso, eu influencio isso, eu contribuo para isso. Então, é por isso que nesse nível que nós estamos falando aqui, que é a parte 2 da nossa mentoria, nós damos um passo diferente. Então, imagina que esse é um exercício da programação neurolinguística. Então, imagina que um exercício que você sai desse prisma e você está se observando em uma tela de TV. Imagina ali que é uma tela de TV, que a vida naquele momento é uma tela de TV e você está se assistindo. E ali nessa tela de TV tem a Laílma, que é gerente de uma equipe, tem os membros da minha equipe, tem ali os departamentos, e eu estou assistindo isso numa tela de TV. Então, eu estou despersonificando. Então, ou seja, não se trata de uma pessoa nesse momento. Eu estou me observando com um olhar de autoavaliação mais profundo, mais maduro. E isso me faz ter um modelo de gestão diferente. Então, nesse momento, nós não falamos de pessoas. Nós não falamos de pessoas. Nós falamos de comportamentos. O que é comportamento? Lembra lá? Eu falei tantas vezes esse comportamento. Quem lembra aí a definição de comportamento? Me fala aí agora. Definição de comportamento. O que é um comportamento? Reação. É uma reação. Então, percebe que, com certeza, isso tem a ver com a pessoa. Sim, tem a ver com a pessoa. Mas, nesse momento, eu não estou falando da pessoa. Eu estou falando do comportamento. Percebe que é diferente? E se eu tenho esse nível de visão, esse nível de visão me faz ter uma gestão sem tomar partido, uma gestão impessoal. E se eu tenho uma visão que me permite isso, então eu consigo exercer papéis de liderança diferente. Eu não estou falando naquele momento da minha pessoa.
Eu estou falando naquele momento do papel que eu estou exercendo. Mesmo que aquele papel tenha como plano de fundo a minha pessoa. Mas a minha percepção é de usar os recursos, os melhores recursos que eu tenho, para me tornar uma pessoa melhor a cada dia e para que eu possa influenciar as pessoas ao meu redor a fazerem o mesmo, a se tornarem também melhores a cada dia. E o resultado dessa pesquisa disse o seguinte: um terço do resultado da empresa, ele simplesmente vem do clima organizacional. Gente, e essa pesquisa gerou um burburinho assim, no mundo todo, porque são temas que são discutidos no mundo todo. E tudo isso que nós estamos falando aqui são coisas no nosso país atuais, são coisas inovadoras, são estilos de liderança que estão em altas mesas de discussão. O que a gente ouve falar do melhor do mercado é a gestão humanizada, o que a gente ouve falar de melhores práticas de desenvolvimento de equipe tem a ver com team coaching, tem a ver com coaching grupo, traz até a hipnose para desenvolvimento interno, constelação. Todas essas técnicas que eu estou trazendo para vocês são as técnicas mais atuais do mercado. São os temas mais atuais do mercado. E essa pesquisa, ela não trouxe uma teoria. Isso aqui foi resultado de uma investigação que foi realizada com os executivos, que são executivos renomados, são executivos que até tem uma brincadeira no mercado, que fala assim, olha, qual o valor do passe? É igual jogador de futebol, né? Vai trocar de time e eles pagam o passe. Tem executivos que são assim, eles pagam o passe para trocar. Por quê? Porque são pessoas que geram alto nível de valor. Eles agregam valor onde eles trabalham. E qual é o grande mistério disso tudo? Não é conhecimento, mas é a habilidade de relacionar com as situações de maneira cognitiva e afetiva. O problema que nós vimos, e eu tenho conversado com vários especialistas que atuam nesse mercado, que fazem mentoria, inclusive, os grandes problemas dentro das organizações, quando a gente fala de gestão de pessoas, quando a gente fala de liderança, é um comportamento. Então, ou seja, a pessoa é contratada pela competência técnica, ela é contratada pelo conhecimento, ela é contratada pela experiência que ela possui, mas ela é demitida pela incapacidade de se comportar, pela incapacidade de conseguir gerir as próprias emoções, os próprios sentimentos, é incapaz de administrar a afetividade. Então, se eu tenho um olhar como esse que nós estamos falando aqui, nesse nosso encontro hoje, de despersonificar, de olhar de um prisma diferente, de trazer recursos, de observar o comportamento, de observar a comunicação como um recurso para ajudar as pessoas a se tornarem melhores. Então, eu estou falando de um nível de gestão que é diferente daquilo que é aprendido nos livros, é diferente daquilo que é aprendido nas universidades. E quando eu comprovo que 1/3 dos resultados tem a ver unicamente com o clima, 1/3 dos resultados tem a ver unicamente com o clima. Então, se eu tenho uma empresa que quer aumentar o faturamento, não sei, em 20%, ela quer aumentar o faturamento em 20%. É possível fazer isso apenas modificando o clima organizacional. Talvez eu não precise contratar uma plataforma nova que custa milhões.
Talvez eu não preciso ter um software importado, não sei lá das quantas. Talvez eu não preciso de uma consultoria para mapear processos, que custa também um absurdo. Eu posso conseguir 1/3 dos resultados da organização. Tem a ver unicamente com o clima organizacional. E o que é o clima? O clima é o resultado das relações dos seus membros. Então, a minha equipe influencia as pessoas. E as pessoas influenciam a equipe. E daí eu tenho uma pessoa que pede demissão, como foi uma experiência que eu já tive, pede demissão porque ela não se encaixou. Ou ela vai para um outro emprego porque ofereceram R$ 50 a mais de salário para ela. Como nós começamos a falar, Fernanda. A pessoa muda a estrutura de vida inteira porque ela não se sente parte da equipe. E onde é que está o problema? Onde está o problema? Aí muitos especialistas vêm, e não é uma crítica ao RH, tá? Porque eu acho o trabalho do RH, eu tenho certeza que eles são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer negócio. Mas o que muitos RHs fazem? Contratam consultoria de capacitação, o problema é o treinamento, o problema é que tem que desenvolver competências, e eu até estava conversando com uma amiga, que ela é mentora de líderes e executivos, assim, gente, não aguento mais ouvir que o problema é competência, me fala o que é competência, qual é o problema, sabe, tem muito discurso bonito, tem muitas palavras que enchem, né, o negócio, mas onde é que está o problema? Como resolve? Como trazer resultado? Como fazer as pessoas desenvolverem e apresentarem alto desempenho? Como fazer as pessoas terem autogestão? Como fazer as pessoas terem mais empatia? Sabe? E se eu consigo desvendar o que está aqui dentro, é o cognitivo junto com o afetivo influenciando todas as pessoas. Se eu consigo colocar a minha mão aqui e transformar o clima, trazer um clima mais favorável, o resultado vai aparecer. O resultado vai aparecer. Né? Estão me ouvindo, gente? Sim! Sim! Tá ótimo. Tá ótimo. Tá dando para entender? Eu estou filosofando muito. Não. Tá dando Trazendo para para a entender prática. bem. Isso aqui não acontece só nas organizações corporativas. Seja empresas ONGs, qualquer tipo de grupo, as pessoas se reúnem por algum motivo. Independente se tem remuneração financeira ou não. Essa situação acontece em todos os relacionamentos em grupo. São as dinâmicas dos grupos. E quais são as competências essenciais? E aí nós começamos a desvendar aqui, foi o resultado dessa pesquisa. O Daniel Goleman, ele é o pai da inteligência emocional. Então tem um livro, aliás, são 2 livros que ele publicou. Um que foi a Inteligência Emocional, que é excelente, um livro que, se a pessoa tiver paciência de ler, com certeza só tem ganhos. Com certeza só tem ganhos. E tem também a liderança, né? A liderança conforme a inteligência emocional. Então, são os 2 livros que são maravilhosos para falar de desenvolvimento humano. E dentro dessa abordagem dele, junto com o resultado dessa pesquisa, ele encontrou 4 competências. Ou seja, isso aqui simplifica a nossa vida. Se eu consigo desenvolver essas competências, então eu consigo aplicar a liderança, o estilo de liderança adequado para cada situação. Então, ou seja, o meu foco agora não vai ser em entender os estilos de liderança e tentar colocar eles em prática todo dia, treinar, não.
qual vai ser o meu foco? Meu foco agora é entender como eu posso desenvolver essas 4 competências. Porque a partir delas eu vou conseguir implementar todas as outras coisas que eu preciso implementar. Então, a primeira delas é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento não tem a ver só com aquele processo de coaching. Sabe aquele processo de coaching? Eu não sei se todo mundo conhece, mas que te traz para uma análise do seu cenário atual, e a partir dessa análise você vai definir qual é o objetivo e vai se entender nesse processo, entender o porquê você deseja aquilo, quais são os valores que estão por trás desse desejo, o que te motiva, né, a caminhar nesse rumo para esse objetivo. Então, não é conhecimento só nesse nível, não. Aqui tem o autoconhecimento emocional. Então, ou seja, é uma maneira de eu me conectar com o meu afetivo. Então, ou seja, tem momentos que eu vou sentir e eu vou demonstrar sensações e sensações que talvez eu não gostaria de sentir, mas tudo bem. A questão não é sentir ou deixar de sentir. A questão é o que você vai fazer com isso. Ou seja, tem hora, e às vezes eu vivo essa experiência, tem hora que dá vontade de bater, sabe? Que você olha assim e você quer bater. Tá, eu senti isso, não significa que eu vou fazer. Percebe? É ter consciência. Autoconhecimento tem a ver com consciência. Entendeu? Saber, eu me conhecer. E tudo bem, eu sou assim, eu não vou negar quem eu sou. O meu foco é me tornar uma pessoa melhor. Não significa que eu vou virar uma monja, né? Ou seja, as minhas fraquezas se aperfeiçoam, não é? Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo, parece que caiu aqui a conexão. Tá travado? Não. Eu estou ouvindo. Tá. Então, não tem a ver em negar a minha natureza, tem a ver em transformar essa natureza dia após dia. Ou seja, não tem essa de falar assim, olha, hoje eu sou assim, agora eu vou fazer uma hipnose, eu vou fazer uma ferramenta de PNL, eu vou fazer um processo de coaching e amanhã eu vou acordar outra pessoa. Não. É um processo, é uma jornada. Então, o meu foco é em hoje ser melhor do que ontem. Amanhã ser melhor do que hoje. E para isso eu tenho que me conhecer não só no que eu quero, mas me conhecer em quem eu sou, né? Em quem eu sou. E conhecer não é negar aquilo que é ruim, que eu não gostaria. Pelo contrário, é acolher aquilo que é ruim, que eu não gostaria, mas que a partir de agora eu quero melhorar. Então, lembra lá da nossa aula de gestão de mudanças? O primeiro passo daquele gráfico lá até a aceitação, até a mudança é primeiro aceitar, depois eu vou trabalhar essa mudança, testar e começar a ter habilidade para algo novo. Então, a competência tem essa vertente. Eu estou retomando porque senão fica muito superficial. Então, o que é competência? A competência não tem a ver com conhecimento, ok? A competência tem a ver com comportamento. Então, o que é comportamento? Comportamento não é reação? Ou seja, o comportamento é aquilo que eu faço, aquilo que aparece, mas isso vem de algo lá de dentro, que é o cognitivo, a afetividade, a minha percepção, né, a forma como eu estou entendendo tudo isso, e aí eu reajo a uma situação. Ou seja, a competência, ela tem a ver com essa reação. Então, significa que eu não vou ficar pensando muito para eu tomar uma decisão. Se eu tenho competência para tomar aquela decisão, facilmente eu sei o que fazer, é uma reação. Facilmente vai aparecer.
O exemplo disso é a direção, né? Dirigir. Ou seja, antes eu tenho que ficar pensando qual a marcha que eu vou passar, eu pisei, tenho que pisar na embreagem, tenho que pisar no acelerador, né? Eu tenho que passar a primeira, tenho que passar a segunda, tenho que olhar no retrovisor. Então, no começo é difícil pra caramba, mas depois de um tempo, você faz sem pensar. Então, ou seja, você está competente para dirigir. Então, simplesmente você reage. Se um carro passar na sua frente, te fecha, você não fica pensando que você tem que pisar no freio, que tem que botar no ponto morto, que tem que fazer isso, tem que fazer. Não, você simplesmente reage. É um comportamento. Então, a competência é essa habilidade de simplesmente reagir de maneira assertiva, de maneira correta, de tomar decisões mais alinhadas. Então, isso é competência. A competência, ela vem de um processo de repetição. Então, é um processo de repetição. Primeiro eu estou aprendendo na teoria, depois eu começo a praticar, e quanto mais eu praticar, melhor vai ser a minha habilidade. Então, tem estudos que já foram comprovados que para chegar no nível de excelência, um nível de maestria, são 10.000 horas de prática. Então, ou seja, um palestrante que é alto nível, aquele showman, né? Ele tem 10.000 horas de prática. Se eu transformar isso, dá uma média de 4 anos, 3 anos, para maestria, excelência. Então, a competência é nessa abordagem, de simplesmente reagir, de me comportar de maneira assertiva, né? Depois da prática, depois do exercício. Então, qual é a competência que eu preciso ter para eu conseguir alavancar a minha gestão? São 4 competências. Quais são? A primeira delas, autoconhecimento. Então, o autoconhecimento não é só saber o meu perfil, não é só entender o meu estilo de personalidade, né? Mas é de ter aptidão para reconhecer, para conhecer e reconhecer e compreender as minhas emoções. Percebe que isso é um nível mais profundo do que o que nós falamos até aqui. Ou seja, eu reconheço e eu compreendo por que eu estou sentindo raiva de tal coisa. Por que eu estou sentindo tristeza por tal coisa. Ou seja, eu me compreendo, eu me conheço. Percebe? E por conta dessa habilidade de me reconhecer, de me entender, eu tenho um nível de autoavaliação mais preciso. Então, nesse momento, a minha avaliação ela é mais realista. Então, ou seja, eu tenho uma autoconfiança que independe do resultado que eu tenho naquele momento. Ou seja, eu posso até não bater meta nesse mês, eu sou um gestor, era para ter feito tal coisa, não atingi o resultado, mas isso não me abala, porque eu sei quem eu sou, eu sei da competência que eu tenho e eu sei exatamente quais foram as minhas fraquezas e como melhorar. A partir daí eu estou pensando num nível diferente. Percebe que não é pessoa, não é uma coisa pessoal? É como se eu estivesse num nível acima. É como se eu me olhasse ali numa tela e falasse assim, ok, aconteceu isso por causa disso, tudo bem, beleza. E agora? O que precisa mudar? O que precisa melhorar? E segue. E segue. Perfeito? Essa é uma competência das startups. Das startups. Você pode errar muitas vezes. Não tem problema em errar muitas vezes. Você precisa se levantar rápido. Você precisa corrigir o erro rapidamente. Ok? Aqui é um conceito, tá? Uma filosofia, uma ideologia. Perfeito? Estão ouvindo, gente?
Eu fico sem ver a imagem, eu fico um pouco perdida. Tá, vamos lá. Autoconhecimento, primeira competência. Segunda competência, autogestão. O que é autogestão? Autogestão não é você fazer gestão do tempo. Não é você concluir as tarefas que você deveria ter feito. Autogestão tem a ver com a capacidade de manter o controle. Mesmo que venha um impulso. Mesmo que venha um impulso. Mas você tem a capacidade de manter primeiro o autocontrole. Eu falei para vocês a diferença de emoção e sentimento? Na aula anterior? Não. Nenhuma das aulas, eu não citei isso ainda? Não, né? Tá, vamos lá. Dentro da afetividade, nós falamos da afetividade tem a ver com as sensações, emoções, sentimentos e como nós nos conectamos com isso, né? Na nossa fisiologia, na nossa natureza, alguns impulsos têm a ver com sobrevivência. Tem a ver com a nossa história de sobrevivência humana mesmo. Por exemplo, respirar. Ninguém precisa mandar eu respirar. Meu corpo já sabe que precisa respirar para viver. Se acontecer uma situação, né, na rua que me coloque em risco, o meu sistema ele já sabe que ele tem que reagir naquela hora. É o instinto de sobrevivência. E por causa do instinto de sobrevivência, nós temos impulsos. Ou seja, aquela hora que você está andando sozinha e de repente você vê uma pessoa, sei lá, mal encarada, ou na sua percepção, uma pessoa suspeita, e naquela hora o seu coração dispara, assim, parece que é automático. O coração bate forte, as pernas amolecem, a boca fica seca, você fica trêmula, a mão fica gelada, sabe? Esse impulso que acontece assim de maneira automática, por instinto de sobrevivência. Você não pensou para acontecer essa reação química no seu corpo. Isso é uma emoção. A emoção tem a ver com sobrevivência, tem a ver com impulso, tem a ver com esse automático, instinto. Então, a emoção, a gente não controla. A gente não controla. Ela vem e vai, passa. Muitas vezes é questão de segundos. Ela vem e passa. Então, o coração dispara, daqui a pouco vai voltando ao normal. Isso é uma emoção, uma reação automática, instintiva. E o sentimento? O sentimento tem a ver com a continuidade dessa emoção. Então, ou seja, eu senti aquela emoção, mas eu vou perdurar essa emoção. Então, o coração já até parou de bater forte, sabe? Mas aí eu fico ali, nossa, gente, mas aquela hora, quando eu vi aquilo, meu Deus, eu pensei que era tal coisa, e o coração volta a bater de novo, forte. E aí passa um mês, e você pensa naquilo de novo, e o coração bate forte de novo. Mas não é um instinto, não é automático. Que aí perdura a emoção, isso é sentimento. É perdurar, é fazer alongar aquela sensação que você teve, né? Então, a autogestão tem a ver com controlar tudo isso. É você ter, não é autoridade, mas é controle emocional, é você não fazer as coisas no impulso e depois falar, eita, ferro, nossa, tem certeza que foi eu que fiz isso? Meu Deus, às vezes você fica com vergonha daquilo. Mas ok, você pode até decidir fazer isso, mas você decidiu fazer isso. Percebe que foi diferente? Você decidiu por uma estratégia, por uma alternativa. É diferente de você reagir simplesmente, você nem viu, ficou cego. Aí, de repente, você voltou em si. Então, autocontrole tem a ver com essa habilidade, com essa capacidade de manter o controle
sobre os impulsos que vão acontecer, hora ou outra, vão acontecer. E a capacidade de demonstrar credibilidade, honestidade, de você não ser fingido, sabe? De ser quem é, fazer o que faz, porque tem um motivo para você fazer o que faz, tem um motivo de você ser quem você é. Então, essa confiabilidade não tem a ver com a pessoa ser imprevisível, não tem a ver com imprevisibilidade, mas tem a ver de você assumir aquilo que você fez de maneira honesta. Se tiver que falar que você fez por um motivo que não foi um motivo muito agradável para quem está ouvindo, mas você assumiu credibilidade, né? E a capacidade de lidar com tudo isso sem se colocar numa posição de no mundo do desenvolvimento humano, chamada de mimimi. Uma palavra muito técnica e científica, chamada de mimimi. O que é um mimimi? Ai, meu Deus, mas aconteceu isso por causa disso, mas não foi minha culpa, não foi por isso, foi por causa disso. Ai, mas eu não queria, mas foi assim. Chega de reclamação, sabe? Ter consciência, a capacidade de lidar com as frustrações, de lidar com as situações do dia a dia. E lá no livro que eu já recomendei para vocês, que é O Poder do Hábito, tem uma teoria que fala o seguinte, que 10% das coisas que acontecem na nossa vida são coisas que independem da nossa vontade. Simplesmente acontece. Eu não tenho controle sobre isso. Acontece. São coisas ruins, coisas boas, mas que não dependeu de mim. Eu não tenho controle sobre o que acontece. 10%. E 90% tem a ver sobre como eu reajo a essas coisas que aconteceram. Então, gente, é o mimimi mesmo, é conscienciosidade. O nome científico, né? Conscienciosidade, ou seja, como eu vou lidar com tudo isso? Isso é autogestão. A autogestão é uma competência. Toda competência é desenvolvida. A gente não nasce com ela, é desenvolvida. É a segunda competência que a gente precisa falar. Isso tem a ver com adaptabilidade, tem a ver com gestão situacional, tem a ver com tudo que nós já falamos até aqui, né? É a capacidade de lidar com tudo isso e seguir. Assim, independente do que aconteceu, eu continuo, eu sigo, né? Eu continuo. Isso não abala a minha autoconfiança, não muda quem eu sou, né? A terceira competência é a consciência social. O que é essa consciência social? É a capacidade de você ter empatia, de se colocar no lugar do outro, talvez entender uma situação que se acontecesse com você, seria diferente, né? Então, é essa capacidade de ter empatia, não só com as pessoas, mas também com a organização. E aqui, gente, também tem um problema, que são problemas que a gente lida no executive coaching, nos trabalhos de desenvolvimento de liderança, porque algumas vezes o gestor, independente do cargo, mas ele acaba perdendo essa capacidade de ter empatia com a organização. E acaba tomando partido para o lado das pessoas e esquece que a contratação dele ali tem um propósito maior. Ele não está ali para reivindicar direitos ou deveres. Ele está ali para fazer acontecer. Ele está ali para fazer uma ideia se tornar realidade. Ele está ali para fazer algo que não existe passar a existir. Então, essa consciência social, pense que a empresa ou que a organização, falando aqui até na questão, pastor Josimar, do próprio propósito de evangelização, sabe? Tem um motivo, tem um porquê. Então, eu não estou aqui pensando somente nas pessoas, mas eu penso no todo, né? Nas pessoas e nos propósitos pelo qual as pessoas estão unidas ali, né? Então, é uma consciência social. É você ter consciência com tudo que está à sua volta, tudo que te cerca.
E para ter essa consciência, tem uma coisa muito boa aqui. O que é o muito bom? É quando você tem disposição, sabe, baixar o julgamento. Não existe bola de cristal. As pessoas não são como as receitas de bolo. Não tem receita de bolo. Eu não tenho como dizer que as pessoas são iguais ou que isso é isso por causa disso. Não. Eu preciso dar um voto de confiança para pelo menos entender o que está acontecendo. Porque se eu não entender, eu não vou conseguir ter consciência nenhuma, eu não vou conseguir ter empatia nenhuma, eu não vou conseguir fazer nada. Se eu não tiver disposição. Então tem que querer. E aqui também tem um outro problema, que tem muitas pessoas que exercem função de liderança e que não se dispõem a se relacionar com as pessoas. Isso aqui é até um depoimento meu. Teve um momento que eu não aguentava mais, sabe? Eu não queria mais me relacionar com as pessoas. Eu não tinha paciência de conversar com as pessoas da minha equipe. Eu fugia das pessoas da minha equipe, porque eu não queria mais. Então, se não tem essa disposição, não adianta usar técnica, não adianta utilizar metodologia, não adianta utilizar conhecimento, que vai impactar negativamente, né? Então, a disposição aqui é o precedente. E para finalizar, a quarta competência, a destreza social. O que é a destreza? É a capacidade de você comunicar e fazer acontecer. Então, não adianta eu pensar, entender e compreender e conseguir me controlar, ter autogestão, se eu não promovo isso para quem está à minha volta. Então, funciona mais ou menos assim, sabe? O professor entra na sala para dar aula de, sei lá, me dá aí uma ideia, uma aula de correção ortográfica. O professor entra na sala e ele vai dar aula. Ele vai ensinar. Aí os alunos vão olhar para ele e falar assim, não, professor, não precisa falar disso aí não, que eu já sei. Já sei disso aí. Tudo isso aí eu já sei. Assim, ué, se você já sabe, então por que você está na aula? Não é? Você está na aula por algum motivo. Ou porque reprovou, ou porque está com a correção, com a ortografia ruim, ou porque você precisa melhorar. Tem algum motivo. Você está na aula para quê? Se você já sabe tudo. Então, essa capacidade de demonstrar, de influenciar, de colocar para fora aquilo que você tem dentro de você, a habilidade, a competência que você tem, e catalisar mudanças, ser protagonista das mudanças, é você ser agente de mudança. A mudança veio porque você tomou a iniciativa de provocar essa mudança. Não foi alguém que foi lá e mandou você fazer, ou foi alguém que foi lá e disse que você tinha que fazer. Não, a iniciativa partiu de você, porque você conseguiu colocar para fora aquilo que você queria mostrar, aquilo que você queria influenciar. É a destreza. Muitas pessoas têm conhecimento, mas o conhecimento está só para elas. Elas não conseguem ensinar. Já conheceram pessoas assim? Para lecionar é o exemplo mais fácil. Tem pessoas que conhecem muito de matemática financeira, por exemplo, mas conhece para ela. Se pedir para me dar uma aula, a pessoa não sabe me ensinar, não sabe me dar uma aula. Por quê? Ela não tem destreza para isso, ok? Essa capacidade de catalisação, de colocar para fora, de iniciar um processo de mudança que partiu de você, a partir de você. Então, são as 4 competências que, no final dessa pesquisa, trouxe o conteúdo. O final dessa pesquisa trouxe isso. Para eu conseguir ter um resultado, alavancar o resultado, melhorar o clima, o que eu preciso? Eu preciso desenvolver essas 4 competências. Se o meu foco é nesse desenvolvimento aqui, então eu vou conseguir utilizar os recursos de liderança, que é utilizar de maneira situacional, de maneira singular,
de acordo com a medida necessária para cada pessoa e para cada situação, né? Competência. Para desenvolver competência, eu preciso praticar. Eu preciso praticar. Então, o que é ideal aqui? Que vai... Diga. 10 mil horas. Para maestria, 10 mil horas é excelência. Meu Deus. É porque a gente tem que chegar na excelência desse comportamento aí, porque é muito difícil, né? Nossa, isso aqui é o foco diário, né? Melhorar um pouquinho todo dia. Porque, na verdade, eu acredito, isso aqui é uma bandeira que eu defendo, que nós somos seres inacabados. Sabe? Não é uma negatividade, não. Mas é quando a gente chega lá no topo, já construíram mais coisas na escada, e aí você tem que chegar mais no topo ainda, cada vez o topo é mais alto, sabe? Então é a filosofia do Kaizen mesmo, melhorar um pouquinho a cada dia. Melhorar um pouquinho a cada dia. E para finalizar, gente, esse conteúdo, que eu me empolgo com isso aqui, assim, eu queria conseguir colocar num chip, baixar assim o software e entregar para vocês o software com tudo assim no pendrive para ficar mais fácil. Dá para a gente conversar muito, muito sobre isso. O que eles fizeram? Eles colocaram cada estilo, são 6 estilos, e aquelas 4 habilidades estão aqui dentro dos estilos de liderança. Gente, eles pesquisaram o impacto de cada estilo de liderança nas situações do dia a dia. Então, ou seja, um clima organizacional, ele é composto de flexibilidade. O que é a flexibilidade? É a hora que você precisa modificar ou mudar, e você muda. Você é flexível para mudar. O contrário disso é a rigidez. A rigidez é aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gente, é incrível. Mas uma grande parcela da população se comporta dessa maneira. É assim, sempre deu certo desse jeito, então para que eu vou mudar agora? Por que tem que mudar? E é por isso que tem muitas pessoas que estão perdendo espaço no mercado de trabalho. Tem muitas pessoas das novas gerações, que estão assumindo posições, mas não é assumindo porque aquela pessoa que estava naquela posição cresceu. Está assumindo porque aquela pessoa que estava naquela posição não serve mais para essa posição. E essa pessoa está sendo excluída do mercado. Então, a flexibilidade é essa adaptação. Aí vem a responsabilidade, que é a capacidade de você fazer e entregar, não é porque seu chefe está pedindo. Sabe? Eu não vou fazer porque, nossa, se eu não entregar o relatório amanhã, Josimar vai comer meu fígado. Eu escuto isso nas equipes, né, no team coach. Eu tenho que fazer, porque senão meu diretor vai me matar amanhã. Então, não faz, não é por causa da outra pessoa. Você faz por causa da sua responsabilidade, a sua palavra que você assume e que você cumpre, né? Então, o nível de responsabilidade. Os padrões aqui, né, nessa linha de padrões, tem a ver com a qualidade de fazer, mas fazer bem feito. Não é fazer só porque tem que entregar de qualquer jeito. É fazer, mas fazer bem feito. As recompensas têm a ver com se sentir valorizado. Lembra lá do nosso primeiro módulo, nós falamos disso, no método de delegação, que é ser reconhecido. De que maneira a pessoa pode se sentir reconhecida. Então, isso é recompensa. Independente se a pessoa ganhou uma campanha ou se ela foi elogiada numa reunião, não, mas ela se sente recompensada. Clareza. A clareza tem a ver com você falar e as pessoas entenderem o que você quer dizer. Muitas vezes as reuniões em algumas empresas são longas, sabe? Reunião toda semana, 2, 3 horas de reunião toda semana e não adianta nada. Que as pessoas estão perdidas, não entendem, não têm clareza, não sabem o propósito, a visão
não entende onde vai chegar, para onde caminhar. E o comprometimento é da pessoa contribuir. Então, assim, não é só de entregar porque é responsável, mas porque ela está comprometida com algo que às vezes é maior do que ela. Não é só um salário, não é só um benefício no fim do mês, não é só um salário no fim do mês, é muito mais do que isso. Não é só um trabalho, é muito mais do que isso. E ela está comprometida, engajada com aquilo. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram cada estilo de liderança e pesquisaram o impacto em cada fator do clima organizacional. Então, aqui tem duas coisas para vocês. Se eu quero mexer no clima, porque eu entendi que o clima favorece para o aumento dos resultados. O clima organizacional ajuda a melhorar os resultados. Quais são os fatores que eu preciso observar? Eu preciso observar esses fatores aqui: flexibilidade, responsabilidade, os padrões de qualidade, se as pessoas se sentem reconhecidas, recompensadas, se as pessoas estão entendendo, se tem clareza nessa comunicação, se tem clareza nesse projeto, nesse objetivo, se as pessoas estão comprometidas, engajadas com isso. Então, não preciso ficar pensando em um plano daqueles do Pink Cérebro. Não preciso ter um plano desses. Eu preciso ter um plano assertivo. E qual é o local que eu tenho que acertar? Eu tenho que acertar aqui. As pessoas estão flexíveis para se adaptar às mudanças, se essas mudanças vierem. As pessoas se sentem responsáveis para entregar ou para fazer o que se comprometeram. Os padrões de qualidade são algo que as pessoas se importam, se preocupam. Essas pessoas se sentem reconhecidas, recompensadas, têm clareza nesse processo, nesse projeto. As pessoas entendem que elas fazem parte desse todo, mesmo que a pessoa tenha uma função pequena, mas ela entende que a função dela é importante para o todo, ela contribui com o todo. Isso aqui é o clima organizacional. Então, se eu preciso mudar o clima, se eu preciso mexer no clima, está aqui, os pilares onde eu preciso me atentar, onde eu preciso olhar para isso aqui. E quando você aplica um estilo de liderança e você precisa mexer na flexibilidade, olha lá, 32, ó, ponto 32, o estilo visionário, ele impacta diretamente na flexibilidade. Então, se você precisa melhorar a flexibilidade, você vai utilizar um estilo de liderança visionário. Se eu quero melhorar a responsabilidade, eu quero mexer na responsabilidade das pessoas, então o estilo de liderança ideal é o democrático. Que horas eu vou utilizar o estilo democrático? Eu vou utilizar quando eu quiser que as pessoas sejam mais responsáveis. Está faltando responsabilidade na equipe? Então, eu vou utilizar um estilo de liderança democrático para isso. Está faltando flexibilidade na equipe? Eu vou utilizar um estilo de liderança visionário para promover flexibilidade. Não, mas o problema da minha equipe é que a qualidade não está boa. As pessoas não estão fazendo, mas não estão fazendo direito, precisa melhorar o trabalho. Então, eu vou utilizar um estilo de liderança treinador, líder coach. Se o problema é que as pessoas não se sentem reconhecidas, eu vou utilizar o visionário também. O visionário é a visão a longo prazo, tá? Clareza. O estilo visionário, ele despontou aqui. Porque gera a percepção de pertencimento, gera a percepção de longo prazo, de crescimento, de cooperação. Compromisso. Eu quero que as pessoas tenham mais compromisso, o estilo visionário e o estilo afetivo.
Então, o que eu quero que vocês observem nesse quadro? Eu vou mandar esse quadro, tá lá no grupo para vocês. O estilo coercitivo, ele é bom quando você precisa mudar rapidamente. Processo de mudança rápido. Então, assim, as pessoas precisam entender que tem que mudar, mas muda agora. Aí você vai ser coercitivo. Se não precisa desse impacto, desse choque, então você não vai utilizar o estilo de liderança. Então, talvez esse estilo aconteça em uma reunião de equipe. Só ali, naquele momento. Sabe, naquela hora que você talvez usou um democrático, abriu para as pessoas conversarem, e as pessoas começaram a fantasiar, e aí não teve concordância, e ficou aquele bate-papo, não decidiu nada, coercitivo. Você vem com a decisão e muda aquela situação, muda aquele clima. Okay? Então, o que eu quero que vocês observem nesse momento? Cada estilo aqui é como se fosse uma ferramenta. Lembra lá do taco, do golfe? O jogador de golfe? Tem hora que você vai utilizar o taco coercitivo. Deu a tacada, acertou a bola, beleza. Muda a ferramenta. Utiliza outro agora. Mas nesse momento eu preciso que as pessoas tenham mais criatividade. Eu preciso que as pessoas contribuam, eu preciso que as pessoas se sintam pertencentes. Então, nesse momento, eu preciso utilizar a democracia, porque eu quero trazer a opinião, eu quero trazer que as pessoas se sintam parte, que elas achem que elas são ouvidas, elas podem participar, tem voz ativa. Então, nessa hora, eu utilizo o estilo democrático. Mas é o tempo todo? Não. Um líder que tem um estilo de liderança democrático o tempo inteiro, na verdade, a equipe não tem líder. Porque ninguém manda e todo mundo manda. Então, falta liderança. Então, nenhum deles tem que ser rígido. Eu não sou assim. Eu, enquanto líder, eu não sou assim. Isso aqui é um choque, tá? Porque a gente falou de estilo de comportamento. E cada estilo de comportamento tem um estilo de liderança. Mas o meu estilo de comportamento não pode ser rígido, porque se for rígido, eu não vou conseguir equipes autogerenciáveis, eu não vou conseguir um alto padrão de excelência. Ok? E aqui embaixo tem a linha geral de impacto. Qual é o que mais impacta? O visionário. Por que que as empresas estão optando pelas contratações online, aí pelo InJob? As pessoas trabalham home office. Por quê? Visão a longo prazo. Visão a longo prazo. Quais são as pessoas que se encaixam nesse tipo de trabalho? Pessoas que pensam a longo prazo. Pessoas que observam o mercado, pessoas que veem a mudança do mercado e elas se atraem por coisas a longo prazo. O mercado atual está cheio disso. Cheio disso. Mas a minha equipe é nova, eu contratei agora as pessoas. Fiz um processo seletivo, 50% da minha equipe é nova. Você vai adotar muito mais um estilo treinador, mas não é o tempo todo. Não é o tempo todo. Né? Então, aqui são recursos. E o que nós já estudamos até aqui foi a nossa primeira parte. Vocês já têm em mãos 8 ferramentas. 8 ferramentas. Essas ferramentas vão ajudar você a ter uma equipe mais experiente, uma equipe mais madura. Porque tendo uma equipe mais madura, você pode pensar em superar resultados, você pode pensar em alavancar resultados, em melhorar resultados. Então, já tem análise de necessidades de desenvolvimento. A análise de você está dentro dessa metodologia. Então, vai analisar membros, vai analisar liderança e vai analisar clima organizacional. A ferramenta já é assim. Tem lá como delegar de maneira assertiva. Minha equipe não está preparada, então você precisa treinar. Delegar é uma forma de treinamento. Como eu vou alinhar as expectativas? Olha, falta clareza. Minha equipe não tem clareza sobre os processos, não tem clareza sobre os objetivos.
já tem ferramenta de alinhamento de expectativas. Ah, mas mudou o processo, a equipe não se adaptou, está faltando flexibilidade. Gestão de mudança, tá lá a ferramenta prontinha para vocês. Ah, mas agora eu preciso aumentar o nível de responsabilidade, eu preciso gerar comprometimento. Tem lá a cooperação espontânea. Como que eu vou fazer para as pessoas cooperarem? Tem ferramenta. A equipe precisa se sentir reconhecida, a equipe precisa ter mais comprometimento. Tem diagrama de forças. Como eu vou fazer para a equipe desenvolver isso? Tem estratégia de acompanhamento. Olha, eu tenho gente muito boa, eu tenho pessoas que não são tão boas assim, com aquelas que estão muito boas, eu tenho uma estratégia, com as outras que precisam desenvolver, eu tenho outra estratégia. Tem lá a ferramenta, tem vídeo, tem tudo. E tem os estilos de comportamento. Como eu posso potencializar a liderança das minhas pessoas, né, da minha equipe. Então, vocês já estão aí com 8 ferramentas dentro dessa metodologia. E avançamos agora para a segunda parte. Na próxima aula, eu já vou começar a falar do trabalho de conclusão, tá? Já vou trazer aí como vai ser a nossa finalização. Tem emissão de certificados, vou enviar para quem está em outro estado, vou enviar, tá? Depois a gente manda foto para a gente compartilhar. Agora a gente está no nível avançado, que são as técnicas de gestão. E só dá para entender essas técnicas aqui se estudar o conteúdo da parte 1. Porque senão vai ficar raso, vai ficar profundo. Não vai ficar profundo. E não adianta só ter um conhecimento técnico, se eu não sei como fazer. E a grande questão é como implantar. Não adianta só eu entender. Eu não tenho só que entender. Eu tenho que ter destreza para conseguir fazer, para conseguir implantar isso aqui. E aí, na teoria, parece simples, mas na prática não é simples, porque são pessoas. Então, eu tenho que ter um nível de percepção diferente para eu conseguir promover todas essas mudanças, para eu conseguir ajudar as pessoas a melhorarem, né? E o módulo 4 ainda não está liberado, tá? Eu vou liberar depois, eu vou deixar uns 2 dias para vocês reverem a aula de hoje, para vocês reverem conteúdos que ainda não, que precisa rever, ou quem ainda não conseguiu assistir às aulas passadas. E o tema da quinzena, deixa eu abrir aqui, o tema da quinzena é o que os grandes gestores fazem. Então, tem um vídeo que traz estratégias, tá? Que traz modelos de gestão e que vai estar lá na plataforma. Eu vou liberar para vocês, que é o tema da próxima quinzena, mas eu só vou liberar hoje é quinta, terça-feira. Então, quem ainda não viu todo o conteúdo da primeira parte até aqui, vai ter esse fim de semana para estudar. E aí eu vou liberar o módulo 4 na terça-feira, com esse conteúdo da quinzena. E a gente volta na próxima quinzena com outro tema para a gente introduzir o próximo conteúdo do módulo 4. Ok? Ok? Então vamos lá, gente. Hoje a gente avançou no horário, mas eu precisava trazer esse conteúdo. Então eu quero rapidamente uma frase ou poucas palavras para resumir o que nós estudamos hoje, nessa aula ao vivo. Quem pode trazer aprendizados sobre esse conteúdo de hoje? Calma, um de cada vez. Um de cada vez, para não ficar... Vai lá. Olha lá, uma frase, aí você puxou demais a gente. A parte 2 é avançado. É a parte avançada. Olha, para mim o que me marcou bastante foi aquele 1/3 dos resultados ser impactado pelo clima organizacional. Sim. E aí todas as competências, principalmente também autogestão, entra muito de inteligência emocional, eu vou ter que colar.
consciência. Foi muita coisa hoje, Nailma. Estou me perdendo aqui nas minhas anotações. Mas o autoconhecimento, a autogestão, lidar com pessoas, todas as camadas que você falou, de observar o conhecimento, o comportamento, que é só um reflexo, uma reação do jogo interno. Foi muito bacana. Legal. E você já ajudou para trabalhar com equipe, você está dando uma receita pronta. Isso. Você já está pegando tudo que você já sabe, direcionando a gente, porque aí para trabalhar com uma equipe, já vou nessas competências de forma assertiva já. Isso mesmo. É uma receita. Isso mesmo. Olha, eu tô aqui eu tenho um team coaching. Você sabe que eu faço o processo de team coaching. E agora estou com esse projeto para implantar. São turmas não é mentoria, mas é do team coaching, para formar coaches em team coaching. E eu tenho um conteúdo aqui que se eu conseguir trazer no ao vivo, a gente vai fechar com isso. Mas, ou seja, são técnicas, é isso mesmo, Fernanda, é uma receita. Não é receita porque não existe receita. Mas assim, se a pessoa pegar tudo isso e ela praticar, com certeza vai ter resultado. E não é atalho, porque todo mundo procura o team coaching como atalho. Fala, o team coaching vai resolver, vai trazer comprometimento. Vai, realmente vai. Mas a questão é você entregar na mão de outra pessoa para fazer aquilo que você pode fazer enquanto gestor. E aí o que eu quero é dar essa capacidade para você ter liberdade para desenvolver a sua equipe. E não depender de outra pessoa para desenvolver a sua equipe. Mesmo que você contrate uma consultoria, mas isso vai ser um plus. Você não vai depender de uma consultoria, você não vai depender de uma pessoa para promover o resultado que você precisa. E aí, se eu conseguir encaixar no nosso cronograma, eu vou colocar a aula de time, de bônus para vocês. Que legal. Muito bom. Cadê? Josimar, Raquel? Estão aí? Sim. Sim, sim. É muito forte, né, Lailma? Chamou muito a minha atenção a questão do 1 a 1, do tete a tete, né? E da flexibilidade também. Porque a partir do momento que o líder ele tem flexibilidade de lidar com outras pessoas ou com outras culturas, ele começa também a gerar uma cultura de flexibilidade para com as outras pessoas. Entendeu? Sim. Sim. Isso mesmo. Isso mesmo. Ele cria uma certa técnica de trabalhar com pessoas, né? Dentro dessa flexibilidade, porque nós sabemos que tratar com pessoas não é fácil. E para você levar pessoas a fazerem aquilo que você quer ou para você atingir um alvo, nós sabemos que tem que ser através dessa flexibilidade aí. Isso. Perfeito. Perfeito. E a grande questão da liderança é essa, né? No fundo, nós apenas influenciamos. Nós influenciamos. E quem executa, quem decide, é a própria pessoa, né? E essa flexibilidade, muito bom mesmo. Obrigada pela participação. Raquel, quer falar? Tô quietinha hoje. O que ficou de tudo isso? Assim, Lailma, assim, a gente vê essa parte da flexibilidade, a gente vê que cada pessoa tem uma forma de que a gente venha, no caso, guiar ela, né? Tem uma ferramenta diferenciada, então, enfim, eu não tenho algo assim, porque foi igual a Fernanda falou, foi muita coisa. Mas o que eu entendo que a gente tem que analisar, ver quem é quem e usar a ferramenta adequada para cada pessoa, né? Para cada pessoa. Então, cada um tem uma forma de
de se manejar, vamos dizer assim. Isso mesmo. Muito bom. Exatamente. Que bom, estou conseguindo passar um pouco do que eu gostaria de passar para vocês. Mas se quiserem entender mais desse assunto, aqui, ó, são os artigos da Harvard sobre gerenciamento de pessoas, gerenciando pessoas. Então, esse conteúdo de hoje está aqui. Aqui ele fala muito mais do que isso que nós falamos. Dá para entender muito mais do que nós falamos. Então, quem tiver interesse de baixar ou procurar esse livro, recomendo. E a grande questão é essa, assim, o médico, ele passa a dosagem e a medicação adequada para cada paciente. Por mais que seja a mesma medicação, mas dependendo do peso, a pessoa toma uma dosagem mais alta ou uma dosagem menor. Então, é mais ou menos isso. Eu utilizo recursos diferentes para situações diferentes, com dosagens adequadas para cada situação, né? E entender isso, gente, com certeza vocês vão voar. E é isso que eu quero. Vocês vão voar, vão se destacar, vão ter resultados incríveis, vão ajudar muita gente, vão proporcionar melhorias de vida para muitas pessoas. E o nosso propósito é esse. Quanto mais vidas alcançadas, melhor. Que é o propósito realmente de contribuir com o ser humano, né, com o crescimento humano, não só no trabalho, mas em todas as áreas da vida, né, nas famílias, né, nos relacionamentos pessoais, familiares, amigos, e assim a gente faz o bem, né, para mais pessoas. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Vamos conversar lá no grupo e eu vou mandar a gravação. Vou subir o vídeo aqui e amanhã eu envio a reprise, tá bom? Então, um beijo, boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima aula daqui 15 dias. Tchau, tchau. Beijo, tchau, gente. Boa noite. Beijo.